tema que esse mês nós estamos trabalhando como ênfase, trazendo para nós forças, sabedoria e entendimento para suportar, né, as adversidades que vive o mundo. Hoje fica até difícil para nós querermos compartilharmos certas situações, pensando no outro, para não entristecer o outro. Porque são muitas atrocidades, muitas crueldades, muitas coisas más que vive o mundo hoje. E muito perto de nós, no dia a dia. E uma coisa mais cruel e dolorosa é no meio da família o que tem acontecido. É muito triste. Você ligar uma televisão para assistir alguma coisa e ver esses noticiários, a desgraça reinando dentro dos lares, o mal reinando dentro dos lares, coisas que para nós como seres limitados é insuportável. É insuportável. Mas em tudo isso que a gente passa, a gente tem que lembrar de uma coisa, que é preciso nós nos atentarmos a esse Deus que nos criou, ao Deus que criou a família, ao Deus que nos criou para ser família feliz, família vencedora, ao Deus que tem procurado nos trazer a direção perfeita justamente para que não aconteça conosco o que tem acontecido, o que terminamos de falar pelas redes sociais, pela mídia, por televisão e muitos outros noticiários. A gente fica a imaginar essas dores que essas famílias passam, mas entendendo que nós temos um Deus. E nós precisamos ser fiel a Deus. Nós precisamos ser fiel a Deus na obediência. Quando vocês ouvem aquela palavra de reverência, reverência significa respeito, atenção, zelo, confiança em Deus. Por isso que nós temos que ser reverente a Deus, para que nossas famílias não sejam atingidas pelo mal da terra. A gente lembra da situação como pregamos domingo sobre a Páscoa, quando o anjo da morte, aquela última praga que o Senhor levou aos egípcios, aos primogênitos dos egípcios, mas ele protegeu os seus. Será que a gente não pode entender hoje esse mesmo Deus, diante do que nós estamos vivendo hoje, de mal nessa terra? Deus também nos protege. Mas lembre que Deus usou o pastor Moisés para orientar o comportamento, as regras que deveriam ser tomadas por eles, para que eles não fossem acometidos da morte. Deus deixou tudo determinado, como eles deveriam fazer, para que quando a morte chegasse ali, eles fossem isentos, eles fossem livres. A gente não pode esquecer dessa história de ontem, porque ali foi a libertação do povo de Deus, a libertação. E esse mesmo Deus de ontem, o Deus Yahvé daqueles dias, o grande eu sou, hoje o Deus vivo, todo-poderoso de Israel conosco, também, é esse mesmo Deus que nos traz regras, que nos traz direções para nos livrarmos da morte, para nos livrarmos do mal. O que cabe a nós é ter o mesmo procedimento, de seguir as regras, de obedecer, de ser reverente a Deus, de acreditar. Acreditar em Deus não está somente na nossa palavra verbal, está na nossa atitude diária, na prática daquilo que Deus nos ordena para a nossa vitória, para a nossa felicidade, para a proteção da família e do lar. Vocês já pararam para refletir o que vocês ouviram nas últimas notícias de agora? Filhos jovens sendo mortos
em lugares que se dizia seguros, a escola. Hoje eu vi já os governos, tarde, mas já estão colocando, agora segurança nas cidades, nas escolas. Mas já morreu muita gente, muita criança, principalmente na creche. Crianças inocentes, claro que jovens, adultos também dói o nosso coração, como a professora. Mas quando trata no lado de criança, ainda dói mais ainda. São crianças inocentes que não sabem de nada, não entendem nada. E olha a crueldade. Você tomar uma aplicação de um machado, que causa terrível, não é só em você olhar. Porque um machado é uma coisa que abre madeira, coisas pesadas, fortes. E num ser humano, num corpo humano. Agora é a hora da gente lembrar as regras que Deus tem preparado para nós, para a nossa família ser protegida deste mal. Será que nós compreendemos? Será que vale a pena você pagar esse preço de abandonar tudo que o mundo tenta lhe oferecer? Será que você tem feito uma reflexão profunda? Será que você tem feito de tudo para vencer a carne? Para não deixar que a carne vença o espírito? Você tem parado para refletir isso? Será que vale a pena você ter um prazer da carne e depois ter uma dor espiritual, uma dor no seu interior que é insuportável? Muito pior do que uma ferida aberta em um corpo. É a dor interna. Será que a gente não pode parar para refletir? Que vale a pena recusar as coisas que o mundo tem, porque Deus promete suprir o que a gente precisa? Confiamos? A nossa fidelidade a Deus? Na prática, não só na boca, eu sou fiel. É o que Deus tem procurado cada dia a nós, irmãos. Esse é o verdadeiro avivamento. Para nos avivar pela Tua palavra, pelas promessas. A família vivendo com Jesus alicerçado na Sua palavra. Veja um tema muito pertinente para o momento. Diante de todo esse caos que vive o mundo e as famílias na terra. Essas promessas, para a família viver alicerçado na palavra de Deus, não é de um homem, não é de um religioso, não é de uma placa denominacional. É promessa de Deus para nos guardarmos se estivermos alicerçados na palavra de Deus. Eu hoje não estou vendo nenhum pedreiro aqui, mas tem uma pedreira ali, que a irmã Roselana, ela é pedreira. É a nossa diaconisa. Ela sabe muito bem, como nós também, mesmo não sendo pedreiro, que para se construir um prédio, para se manter uma parede de pé ou vigas, existe primeiro embaixo um alicerce. É eles quem sustenta a parede. Aí nós vamos refletindo na nossa vida espiritual, na vida da nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Jesus sendo o alicerce da sua casa, do seu casamento. Eu tenho uma grande experiência de casamento, o quanto Satanás já tentou destruir meu casamento, inúmeras vezes. E sabe por que não foi destruído? Porque Jesus tem sido o alicerce de nosso casamento. Porque Jesus tem sido o alicerce da casa, da família. Tem sustentado. Pela obediência e temor a Deus, é isso que Deus garante. E a gente precisa entender situações que nós enfrentamos e nos observarmos em si mesmo. Algo que possa estar atrapalhando uma vitória nossa e a gente corrigir. Se Deus fala, por que quer corrigir? A Bíblia não diz que Deus corrige o que ama? É o que a gente precisa entender. É o que a gente precisa receber a ordem determinada de Deus para a nossa própria vitória. As regras do Senhor é para a nossa vitória. As regras do Senhor é para a alegria em nossa família.
Eu acredito o mais novo que está aqui é Elias. Mas Elias, ele já entende que, seguindo a vontade de Deus pela sua palavra, a gente permanece feliz. Sabemos que há pelejas, as lutas, pelo mundo que vivemos, a prova de fé, mas pela palavra nós somos mais do que vencedores. Jesus disse, no mundo de aflição, mas ele disse, tenha ânimo em meio às suas aflições, porque eu venci o mundo. Então veja que temos que estar alicerçados em Jesus Cristo. Vamos ouvir o que disse Salomão a respeito da família. Mas é uma orientação tão tremenda, porque o que Salomão vai falar aqui agora, pelo escrito da palavra, é uma coisa que ele viveu. E está claro do que aquilo que ele viveu, do seu pai. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler somente 6 versos. Provérbios 4, assim está escrito o primeiro verso. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, é uma coisa que deve chamar a atenção da gente. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Amas, e ela te protegerá. Agora você pode lembrar o tema. Dentro de todos esses 6 versos, a família vivendo com Jesus alicerçado na sua palavra. Está aqui declarada verdadeiramente por Salomão. Irmãos, ele deu crédito àquilo que seu pai lhe deu, como presente de segurança e de vida, de vitória. E ele confessa nesses primeiros versos, e ele levou para o seu filho aquilo que ele ouviu de seu pai. O que nós temos ouvido do nosso Pai Celestial é o que nós temos que levar para dentro de casa, para a nossa família, para o casamento, para os cônjuges, para os filhos. A gente não pode, irmãos, levar na brincadeira, porque Deus, ele é fiel à sua palavra. É o que eu mais lembro quando eu ouço a palavra de Deus, seja estudando ou alguém pregando. É que eu preciso crer, que eu preciso confiar, que eu preciso trazer para mim, que eu preciso pôr na prática, porque eu serei cobrado por ela. A gente tem que refletir isso para se encorajar. Porque muitas das vezes a gente facilita. Esse lado humano nosso não é brincadeira. É esse cuidado e esse zelo que precisamos ter. Por isso que vocês verem todos os dias Deus nos exortando, não é? Seja de uma forma ou de outra, Ele vai nos exortar justamente para isso, para a gente não deixar nossa fé esfriar, para a gente não ficar acomodado, porque é preciso se cumprir tudo aquilo que Deus determina para a nossa felicidade. Podemos até entender, poxa, vai ser uma luta, vai ser difícil, mas a palavra de Deus é o conforto. Salmos 19, verso 7, coloque aí, meu irmão, para a gente entender sobre isso, que a palavra de Deus é conforto, é tranquilidade. Salmo 19, verso 7. Leia, igreja, em nome de Jesus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao justo. Amém? Como esse salmista entendeu que a palavra de Deus é perfeita. E perfeita para fazer os consertos necessários. Perfeito para trazer a felicidade para a nossa casa. Perfeita para trazer a felicidade para o casamento, para os filhos, para o lar. Agora você veja, quando ele diz, e refrigera a alma, quer dizer, tranquiliza, dá garantia, dá sossego. Eu digo sempre, compartilhando com a minha amada ali, não é?
o quanto a gente suporta as coisas do dia a dia da terra adversas, porque a palavra de Deus traz essa tranquilidade, a segurança de confiança, de fé. Então, se é ordem, se é regras, nós temos que aplicar em nós, em nossa casa, em nossa família. A irmã Roselane está boa da cabeça, não está? Sim. A senhora sabe quanto é 2 e 2? Não. Então não está bem, vamos ter que lhe internar. 2 e 2 é 22. Eu fiz a pegadinha. Mas eu reconheço que é por causa da idade, tudo bem. Mas, tirando esse momento de descontração, a gente estamos aqui porque cremos e confiamos na palavra. E por que não sair com o coração cheio para aplicar na casa, na família, no lar, na vida do marido, da esposa e dos filhos? Brincamos com a irmã, mas ela sabe que 2 mais 2 são 4. Ela está bem da cabeça, acredito. Então, por que nós estamos aqui, irmãos? São coisas simples, que às vezes a gente não quer. Isso é bobagem. Não é bobagem, gente. Muitas das vezes essa coisa simples nos engana. Então, nós temos que crer e confiar e seguir a ordem que Deus determina. Se queremos ser felizes, se queremos ter uma família abençoada, vitoriosa, vencedora, a escolha é nossa. Deus fala. Amados, família no cuidado da palavra de Deus é família feliz. Sabemos, diante das situações terrenas, que não é tão fácil assim. Mas o próprio Deus, pelo seu Espírito que está em nós, nos traz a direção perfeita e desmancha aquilo que tenta impedir. A gente tem que plantar esse amor de Deus, que é a sua palavra, no coração da família. Planta-se, aguarde e deixa essa planta nascer. A gente continua regando. E Deus é quem vai fazer nascer pela fé e a confiança daquele que faz parte da família. Mas você está plantando, você está aguando, você está adubando aquilo que você plantou, aquela semente do amor, que é a direção da ordem de Deus, que é a vitória da família. E a gente tem que esperar no Senhor. A gente tem que ter tranquilidade e confiança. A sua espera em Deus declara fé, fé viva. Você está ali tranquilo, mas você está sempre orando, você está sempre lembrando, você está sempre falando alguma coisa, testemunhando de alguma coisa. Foi a leitura da palavra que nós fizemos, com o apóstolo Pedro falando àquelas famílias, que você não ganha o seu marido pela palavra, mas você pode ganhar pelo seu testemunho. Quer dizer, tudo isso são ensinos, são direção, são coisas de regras que nos traz a vitória, que nos traz a alegria. E a gente precisa assimilar bem a palavra de Deus em nossas vidas. A sabedoria, meus irmãos, de Deus é importante para a vida cristã. É o que disse Salomão, nesse Provérbios 4. Precisamos buscar essa sabedoria dos céus. Você deve reconhecer que nós somos limitados, somos pequenininhos, e precisamos buscar a sabedoria lá do alto, do Pai das luzes, onde disse Tiago que não tem sombra de variação. É dele que a gente vai levando para a nossa vida e para a vida da nossa família, as regras determinadas. É como disse o salmista sabiamente, a palavra de Deus refrigera a alma, tranquiliza, sossega, porque ela foi plantada, e Deus está ali no trabalho, Deus está ali agindo. Daqui a pouco, essa plantinha ela vai brotar, essa semente ela vai abrir, e a plantinha vai nascer,
é o que a gente precisa crer e precisa confiar, somente obedecer. Irmãos, a sabedoria de Deus para a família, para o casamento, para o lar, é proeminente, irmãos, segundo a vontade de Deus. Quer dizer, não é a nossa. Eu tenho minha esposa, eu tenho os meus filhos, mas eu preciso admoestar, ou melhor, ensinar a eles, conviver com eles pela palavra de Deus. É a sabedoria de Deus. Não é como eu queira que minha mulher siga, não é como eu queira que meus filhos sigam, é como Deus quer, a ordem, a direção perfeita de Deus. É por ela. Por isso que nós temos que ter conhecimento, por isso que nós temos que buscar a sabedoria de Deus, para aplicar dentro de casa, para aplicar num casamento. Voltando a lembrar que nós temos um adversário que ele trabalha contra, ele odeia a família, ele odeia o filho, ele odeia o casamento, ele é contra a família, porque ele sabe que a família é uma instituição divina. Agora nós buscamos essa sabedoria no Senhor, é como Salomão ensina. Ele ouviu do pai e já passou para o filho. Quer dizer, o neto já ouviu o que o seu avô tinha falado para seu pai. Porque Davi era um homem de Deus. Davi tinha direção de Deus. E ele levou aquilo que ele ouviu de Deus de seu pai, agora para o seu filho, agora para a sua casa. Irmãos, a sabedoria de Deus em nossa vida, na família, nós alcançamos 2 caminhos maravilhosos. Primeiro, no ensino da palavra de Deus, levar a família a experimentar uma transformação espiritual. É pelo poder da palavra, quer dizer, no ensino da palavra de Deus. É o primeiro caminho dentro da família, no casamento. Se você for buscar alguma orientação no casamento aí fora, estamos perdidos. Porque os ensinos são totalmente contrários à felicidade, à paz, ao amor verdadeiro. É tudo desejos carnais, tudo na carne. Mas quando pelo nosso casamento a gente busca pelo Espírito Santo, pelos ensinos da palavra, a coisa é outra. É o que a gente quer, a felicidade. É o que a gente deseja. Mas, meus queridos, amados irmãos, tudo isso, quando buscamos no ensino da palavra, importará, irmãos, em separar do mal e voltar para o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Quando buscamos assim pelo ensino da palavra, vai nos separar do mal, vai nos tirar das coisas erradas e vai nos levar para o conhecimento de Deus. Irmãos, veja como é importante a gente procurar conhecer a Deus, porque o que Deus tem como caminho para nós é a felicidade. É a direção perfeita, independente ao mundo que nós estamos inseridos, esteja vivendo. Se o mundo vive na direção do mal, nós mesmos aqui, mas vivemos pela direção do bem, pelo conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus nos livra do mal, nos protege, nos alegra, nos faz um casamento feliz, um matrimônio alegre, nos faz ver nossos filhos serem vencedores. Somente pelo ensino da palavra de Deus. Segundo, na dedicação. Segundo caminho, primeiro nós alcançamos, não é? Buscando na sabedoria de Deus, no ensino pela palavra de Deus, e o segundo, na dedicação à família pela palavra de Deus. O segundo caminho é esse, na dedicação, na família, a palavra de Deus. A sabedoria é dada à pessoa que percebe o seu valor. Então nós temos que levar esse valor verdadeiro, santo e fiel, para dentro da família. A gente precisa dar valor à palavra de Deus. Se nós damos valor, a gente aplica. Se a gente despreza, nós estamos dizendo que não estamos valorizando, que nós não estamos acreditando. Veja o quanto somos exortados. Esse texto mesmo do Provérbios 4, mostra o texto,
que é um despertamento, não é, para a família, de um pai para com o filho. Irmãos, a sabedoria é dada à pessoa que percebe esse valor. E por isso, a busca com diligência. Até chamando nossa atenção, começando de mim mesmo. Na hora de nós estudarmos a palavra, a gente tem dispensado tudo e ficarmos somente ligados à palavra, para que a gente tenha um bom discernimento, para que o Espírito Santo se manifeste. Porque se nós tivermos com situações duplas, pensamentos duplo, você não consegue assimilar bem o que Deus está falando para você. A gente não pode estudar a palavra de Deus de qualquer forma. Não, tem forma, tem maneira e tem regras. Comunhão, situação tranquila, momento específico para aquela sua leitura, para aquela sua busca. Porque eu acredito que vocês não vão fazer uma leitura da palavra de Deus sem primeiro orar. Primeiro a gente busca a direção de Deus, ora, pede o Espírito Santo se manifestar ali na sua leitura. Porque nós não vamos entender por nós mesmos. Nós temos que entender pelo nosso capacitador, que é o Espírito Santo. É Ele quem nos prepara. Então nós temos que orar, buscando sabedoria daquilo que nós vamos estudar. Ou também, estamos fazendo da Bíblia amuleto? Não é assim. Chega aqui, vou ler a palavra, aí abre no lugar, é aqui que Deus está querendo falar para mim. A Bíblia se faz estudos, por ordens progressivas. A Bíblia não é um amuleto. E se cair na hora de uma situação que a morte está chegando, você vai entrar em desespero. Poxa, é aqui que Deus já está dizendo que eu vou morrer? Mas por essas direções que não convém. Então tem que ter uma aplicação correta para você entender as regras do Senhor, que são boas, que são perfeitas e agradáveis. É assim que a gente diz com alegria, a vontade de Deus. Então as regras de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Se falar regras, fica um pouco difícil dizer que é boa, perfeita e agradável, né? Porque tem que ter obediência, tem que ter mudança. Regra é regra. Regra é ordem para se mudar, para se seguir. A gente, irmãos, tem que deixar Deus futucar com a gente. Deixar Ele dar uns beliscão bons na gente. A gente precisa. Para a gente se acordar, despertar. A gente precisa. Se a gente não reconhecer humildemente que somos fracos, não conseguimos ter uma comunhão perfeita com Deus. Uma comunhão pessoal. Na hora de estudar a Bíblia. Eu não quero estudar a Bíblia de qualquer jeito, de uma forma dinâmica, como se lê um jornal ou uma revista. Eu quero estudar a Bíblia de uma forma indutiva, que ela me induza, que ela mude o meu caráter, que ela me oriente, que ela me ponha regras. Se a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável, então eu preciso das regras de Deus. Como eu quero algumas palavras que facilitem eu também fugir um pouquinho de Deus. Não tem como isso. Santo é santo. É como uma mulher grávida. Não tem meia grávida. Ou é crente ou é crente. Ou está grávida ou não está. Então são detalhes importantes que a gente precisa pessoalmente nos chamar a atenção em nós mesmos. Na hora da sua busca, na hora do seu envolvimento. A gente quer a vitória, mas não busca o caminho da vitória. Muitas das vezes até blasfemamos, porque não alcançamos a vitória e não olhamos que fomos nós que negligenciamos. Aí queremos levar a culpa para Deus. Deus abençoou fulano e não me abençoou? Você olhou se fulano não está buscando? Se fulano não está seguindo a ordem? Se fulano não está cumprindo as regras? Se fulano não está sendo obediente a Deus? Você já olhou? E por que você não está sendo abençoado? Isso é individual, irmãos, cada um da gente. Para a gente se corrigindo, para a gente mudando, para a gente sendo moldado. Você pode até não estar fora de Deus, mas você pode estar fora de uma regra que não está lhe trazendo a bênção. Não, eu estou em Cristo, mas tem alguma coisa ainda lhe faltando. E é preciso ajeitar isso.
Olha, as regras para a família são fortes. Tanto para a mulher, como para o homem e para os filhos. A mulher tem que ser submissa. O homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E os filhos, se quer vida longa, tem que honrar os seus pais e suas mães. Seu pai e sua mãe. Está vendo? São regras. É determinada de Deus, gente. Não é de um homem, não é de uma igreja, não é de uma denominação. Deus é santo e quer santificar a nossa família. Mas Ele coloca as regras na nossa vida. Por que Deus tirou aquele povo do Egito? Porque eles oraram, clamaram a Deus, e Deus ouviu as orações deles. Ele já não suportava mais o faraó Ramassés, né? Que escravizavam, exigiam demais. Tiravam, como diz no adágio popular, o couro deles. Tiravam o couro deles. Eles clamaram, buscaram, Deus ouviu. Aí Deus preparou Moisés 120 anos. Cada parte em um lugar onde ele seria preciso quando ele fosse assumir a direção de arrancar aquele povo lá do Egito, os hebreus. Ele teve experiência 40 anos em cada área. Para poder ser firme, né? Na libertação do povo hebreu. E as regras foram severas. As pragas para os egípcios foram difíceis. E também lembramos da caminhada do povo de Deus. Olhe bem, como a gente precisa, horas, parar em situações que você ouve de Deus, estudando por pregação. Aquele povo viu o mar se abrir, meu irmão. Com seus próprios olhos. Aí quando chega do outro lado, já vai desobedecer ao Deus que fez um milagre que outro homem não fazia, homem nenhum faria. Deus manda carne aonde eles jamais imaginariam. Vá anotando isso aí que eu vou fazer uma pergunta para nós. Deus faz pão descer do céu, tem padaria lá em cima? Deus faz sair água da rocha, que coisa difícil. Eu ainda não vi um homem fazer a água sair da rocha. Vocês têm refletido, mesmo dentro, como aquele povo ali hebreu mesmo, seres humanos igual a nós, pecadores igual a nós. Vocês têm refletido o quanto Deus tem feito em sua vida? Vocês têm refletido em quanto nós não somos merecedores de muitas coisas que acontecem em nossa vida? É coisa que precisa ser meditado. A gente vê coisas acontecer em nossa vida que a gente não merece. É Deus. Aí você lembra para esse povo hebreu. Deus não é onisciente. Eu creio que Deus já sabia que lá na frente eles iam voltar a desobedecer. Mas mesmo assim Deus abriu o mar vermelho. Mesmo assim Deus deixou passar todinhos. E quando o inimigo veio, ele fechou as águas. Quantos livramentos Deus tem nos dado que a gente não merece? Não é buscar lições sobre esse povo hebreu para que a gente não faça o mesmo? Que a gente não seja ingrato a Deus? Que a gente não volte a desobedecer se nós já ganhamos a vitória da nossa salvação? Porque Cristo nos deu a vitória lá na cruz do Calvário. Será, irmãos, que a gente não para pensar? Essa hora tem sido uma hora muito importante. Sabe por quê? Alguém pode dizer porque esses momentos são muito importantes para a gente refletir? Alguém sabe dizer? Porque essa hora de tanta luta, tanto sofrimento, e que a gente tem que perseverar, tem que estar firme e seguro. Por quê?
porque se aproxima a volta de Jesus. Então agora é hora da gente se firmar mais e mais. Aqueles que é de Cristo têm que se firmar. Nós vamos lembrando que as Escrituras orientam para isso. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. A gente tem que parar para refletir em tudo isso que Deus vai nos mostrando, vai nos ensinando. Você nunca pode esquecer que você tem que mudar, que você tem que melhorar, você tem que se juntar a Deus, porque sem se juntar a Deus e sem melhorar, a eternidade será pior do que qual for o pior momento que você já viveu aqui. A eternidade será muito pior do que qualquer tipo de sofrimento que você já passou aqui. Mas para aqueles que mudam, para aqueles que se renovam, para aqueles que se restauram, será melhor do que aquilo que ele já passou aqui de melhor no dia a dia da vida. São coisas simples que a gente precisa meditar. A eternidade existe. Nós temos a escolha: viver bem ou viver mal para sempre. A nossa família, irmãos, é um compromisso nosso. Nós somos os responsáveis pela nossa família. Irmãos, Salomão obedecia aos conselhos daquele que conhecia Deus. E ele teve muitas experiências com seu próprio pai. Ouça, 1 Reis 2, versos 3 e 4. Guardas as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, e para o que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Olha que promessa tremenda. Isso é Davi falando a Salomão, irmãos. De Deus, sobre aquilo que Deus vai dar a ele, se ele se permanecer fiel, se ele seguir aquilo que o seu pai fez, obedecer a Deus. Falar em prosperidade, hein? O ser humano se alegra logo, né? Mas a gente precisa a prosperidade espiritual, de um crescimento espiritual, de uma fé inabalável. É isso. Eu fico assim bem entusiasmado com as histórias de Davi, porque eu vi em Davi um pecador como eu sou, mas vi em Davi um arrependimento como eu me arrependi. Aí agora eu acredito que o que Deus fez em Davi pode fazer em mim ou em vocês, qualquer um de vocês. São lições. Ele foi pecador, ele desobedeceu, mas ele se arrependeu de verdade. E ele recebeu uma bênção, ser um homem segundo o coração de Deus. É o que todos nós somos. Agora temos que seguir essas regras. Olha a responsabilidade de Davi para Salomão, que é seu filho, orientando pela palavra de Deus. E nós temos alimentado nossa família com a palavra de Deus? Ou ficamos com vergonha? Ou ficamos com medo dos nossos filhos, com medo da esposa, com medo do marido? Porque, irmãos, é uma verdade. Tem pais crentes que têm medo dos filhos, pais crentes. E não vou fazer meu filho me entristecer. E a palavra de Deus entristece? Ou traz alegria? Porque muda a vida, transforma, liberta, salva. Aí eu fico recuando. Eu serei o maior cúmplice do erro dos meus filhos, do erro da minha esposa, se ela cometer e eu permitir. Eu serei o maior cúmplice, eu sou o responsável. Da mesma forma ela para comigo e para com seus filhos. É palavra de Deus, irmãos. A Bíblia não mostra pelas regras que são os filhos que mandam na casa. A Bíblia não mostra pelas regras que os filhos mandam nos pais.
A Bíblia é a palavra de Deus. É Ele quem ordena e determina como é a família. Se a gente não tomar providência de mudança, vai todo mundo para o inferno. Eita, palavra dura, hein? Ixi, pastor, não fale isso não que eu choro. Chore, agora se arrependa. Se há algo para se arrepender, se arrependa. Mas o inferno existe. Não é aquela história do padre Quevedo, que mentia aí, dizendo que o inferno não existia. O inferno existe, sim. A Bíblia fala sobre o inferno. A Bíblia diz que no final dos tempos ele vai ser lançado lá no lago de fogo, o inferno. Está escrito o nome inferno. Não sou eu que estou inventando. Nem estou dizendo que ninguém vai para o inferno. A palavra é viva para todos serem transformados, todos serem libertos. Agora, todos que crerem. Não é assim que disse Jesus? Para todo aquele que nele crê? Crer na palavra, viver a palavra. Se nós estamos ouvindo, nós temos que glorificar a Deus, agradecer. Mesmo que eu chegue em casa e vou botar meu joelho no chão e chorar, eu tenho que agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado que o Senhor me trouxe a palavra da minha salvação. Irmãos, como podemos estar alicerçados com a família na palavra de Deus? Permitir Deus consertar a família na sua palavra. Permitir que Deus conserte sua família na palavra dele, nas regras. É isso que nós podemos alcançar, a vitória da família, pela palavra de Deus, permitir Deus consertar a família na sua palavra. É crer e confiar nas promessas de Deus. Agora tem que ter atitude. Tem que ter atitude, tem que tomar iniciativa. Tem que fazer com que essa palavra, ela tome conta da sua casa. A palavra de Deus é soberana. Não tem que ter medo de nada, irmãos. Quem está ligado a Cristo, Satanás, não toca. Está escrito lá, a gente fala sempre aqui, 1 João 5,18. Estamos ligados a Deus, pode ficar sossegado que o diabo não lhe toca. Mas salve sua família, salve seu filho, salve o seu marido, salve sua esposa. Leve essa palavra, ela é soberana. Não tenha medo. Ore muito, pague esse preço. Muitas das vezes as pessoas começam a orar pela família e o diabo tenta se levantar trazendo problema. A pessoa se amedronta e recua. Você tem que partir para cima. Você já sabe que o diabo, os seus demônios, já montou nas minhas costas. Logo quando eu me converti. Eu vi o diabo várias vezes na porta do meu quarto. Eu era do mundo. Eu fazia a vontade dele. E ele estava me perdendo, melhor. Ele já tinha me perdido. Mas ele tentou fazer por onde eu desisti. Voltar atrás e me pegar com ele de novo. Chegou ao ponto, irmãos, creia no nome de Jesus Cristo. Várias vezes ele aparecendo, me assustando, me puxou pelos pés, eu senti e me acordei no meio da cama. Então não pense que é brincadeira nem história de Trancoso, não. Ele foi aparecendo na porta e eu orando. Nunca tive medo dele. Eu orando. Ele passou, veja como é as coisas, viu que a oração tem poder. Ele passou a correr. Quando eu abri os olhos, ele já corria. Eu via no meu sonho, na minha imaginação, na minha visão, ele virando uma esquina assim. Eu via, na minha visão eu via ele virando uma esquina. Eu ia orar sempre no quarto do meu filho Valdecler, a gente fez um quarto para ele lá no quintal, lá quando eu morava no Orlando Dantas. E eu ia orar, eu sempre gostei de orar no escuro. Tudo apagado, no silêncio, sombrio. E quando ele montou nas minhas costas, os demônios, que eu não consegui falar, a minha língua enrolou, e eu fiquei abafado, sem respirar, eu tirei meus cotovelos da cama de Valdecler e botei meu rosto no pó. Assim que eu botei meu rosto no pó, eu vi aquilo subir. E Deus me deu essa visão, me fez eu sentir que era ele, que era o inimigo. Ele saiu e minha voz voltou a falar normalmente, voltou a sair normalmente. Isso é uma realidade, meus irmãos. Isso foi o que eu passei, eu era do mundão. Tinha caído fora, Deus me arrancou de lá.
E ele não estava satisfeito. Então a gente não tem que ter medo, irmão, recuar. O diabo não faz medo a ninguém. Sabe o que é que faz medo a nós? O que é? Pronto. O pecado. O pecado dá oportunidade ao inimigo nos atacar. Quando você está selado, lembra da história de Balaão? Balaque era doido para invadir Israel. Não conseguia nunca, porque Israel estava em obediência. Aí ele chama esse profeta derrotado, né? Ele orienta errado. E o povo de Israel peca. É a hora que ele pôde invadir Israel. Mas enquanto estamos selados no Espírito de Deus, na obediência, pode ficar sossegado que ele não ataque em você. Então são coisas importantes que a gente precisa abençoar a nossa família. Permitir Deus consertar a família na sua palavra. Uma segunda coisa, como podemos estar alicerçados com a família na palavra de Deus. A sabedoria na família é fundamental para alcançar o progresso com os filhos. Então a sabedoria na família é fundamental para alcançar o progresso com os filhos. Então veja que nós temos que viver na nossa casa, no nosso lar, com a palavra de Deus no centro, a sabedoria do Senhor em nossas vidas. Quer dizer, as atitudes serem tomadas, conselhos para os filhos, conselho para o marido, conselho para a esposa, tudo na sabedoria de Deus, que é a sabedoria na família. Vocês lembram algumas coisinhas que Salomão diz, como Provérbio 14:1, quem lembra? A mulher sábia e a tola. Está vendo que está claro? Que a sabedoria de Deus na família é a vitória. A mulher vai ter sabedoria para situações, que seja com o marido, seja com os filhos. É isso que nós vamos aprendendo, irmãos. Olha o que disse Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4b. Mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Criar os filhos, orientado pela palavra. Não é pela sua vontade, não é pela minha vontade. A vontade de Deus é soberana, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, é nela que a gente leva para os filhos. Eu tenho que ensinar meu filho da forma que eu quero agradar meus filhos. Vamos agradar nossos filhos, precisamos, pela palavra de Deus. Não é pela minha. E eu vejo muita coisa, viu? Mas a palavra de Deus está falando. Cada um de nós pegue sua parte. Que é para a gente conseguir abençoar o lar, abençoar as famílias. Olha, irmãos, eu já vi cada vergonha em shoppings, em lojas, na rua, lugares onde estavam públicos grandes, filhos fazerem vergonha aos pais. Já vi, foi muitos. Eu lembro logo da palavra de Deus. Claro que eu não vou dizer a pessoa, que eu não vou gerar confusão, mas eu digo para mim mesmo, digo aí, falta ensino de Deus aí. Falta ensino de Deus. Quer fazer os gostos do filho? Deus está ensinando, Deus está mostrando, Deus está dando a vitória, Deus está dando a felicidade. Mas as pessoas não querem. Quando esse filho endurecer o pescoço, vai ficar mais difícil de você controlar. É agora. Lá no Orlando Dantas, a irmã conheceu, estava agora na boca o nome dele, Dionísio. Eu digo que ele cansou de sentar do meu lado. Era ele e os filhos aqui do lado. Eu queria ver, nego, o filho estar brincando aí na igreja com eles. Nem que mais tarde eles possam ter se desviado ou alguma coisa. Mas enquanto ali criança, ele orientou dentro do compromisso de pai. Eu vi isso. E para encerrarmos, irmãos queridos, a sabedoria na família, não, as atitudes necessárias para com a família. Sabedoria na família no fundamento de alcançar o progresso para com os filhos. Terminamos de falar, né, que é a obrigação solene dos pais. Orientar seus filhos, não é? E determinar para eles as ordens de Deus. Os filhos têm que ouvir as ordens de Deus para a sua felicidade, para a sua vitória.
A gente tem que entender isso, que é para a felicidade dele amanhã. Está pensando hoje ainda porque ele é pequeno? Está esquecido que existe um amanhã, ele está crescendo. Se você não ensinar a palavra de Deus, o mundo vai ensinar a palavra do mundo. Aí a coisa vai ficar mais difícil. Por que você olha para o mundo hoje e vê a promiscuidade tomando conta do mundo? Mortes e mais mortes. Eu em casa não assisto mais televisão pelo dia. Antigamente eu assistia, hoje não mais. Mas quando eu estou na casa de minha mãe, é bem na hora que eu vou almoçar, que eu vou almoçar lá para 1h da tarde, que depois que a gente preparou ela, que ela já almoçou, que ela já está bem tranquila, é que eu vou almoçar. E quando eu me sento ali para almoçar, eu ligo a televisão para ver um pedacinho. Aquele pedacinho eu vejo descendo pela televisão sangue pingando assim. Ó. Sabe de quem? 90% jovens. Sabe por quê? Porque muito antes não teve ensinos. Os pais fizeram a vontade dos seus filhos. Uma grande parte é isso. Então a gente tem que parar, refletir, ver esse exemplo. Mesmo que Salomão lá na frente se desviou na sua vida já de adulto, mas quando ele recebeu o ministério, quando ele começou à frente, como rei, ele foi obediente. Ele ouviu o que o pai tinha ensinado, ele ensinou aos seus filhos. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Então, as atitudes necessárias para com o filho, ouça bem essa de Moisés. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos resumir tudo isso? Moisés está dizendo que você deve, precisa, é uma ordem de Deus, é uma determinação de Deus, ensinar o seu filho, se ele estiver caminhando, deitado, sentado, onde quer que seja, você tem que ensinar ao seu filho, você tem que levar a palavra de Deus. Nós estamos fazendo isso. Isso é uma reflexão pessoal. Quer a vitória da sua família? Quer a felicidade do seu lado, dos seus filhos amanhã com seus casamentos? Com seus netos? Olha o que diz o início. E estas palavras de hoje te ordeno. Deus não está pedindo nada a ninguém aqui, não. Ele está ordenando. Estarão no coração e ensinará a teus filhos, e delas farás sentada em tua casa. Ele está dizendo isso com os pais, viu? Para que nós possamos levar para os filhos. Está vendo que a coisa é mais apertada do que o que a gente pensa? Mas é maravilhosa, mas é grandiosa, para sempre, é eterna a felicidade, quando seguimos essas ordens, essas regras do Senhor. Eu vi uma vez um espírita dizer que não gostava de Deus, que Deus mandava muito. Aí eu disse para mim mesmo também, que eu vi foi por um vídeo, eu disse para mim mesmo, agradeça a Deus as ordens dele, que é o conserto para a nossa vida de felicidade. É os ensinos de conserto. Então, meus queridos, amados irmãos, dia e noite, como família de Deus, devemos meditar nas leis do Senhor em sua palavra. Moisés, irmãos, não estava nesse texto fazendo exigência cerimoniais, mas ele estava elaborando com dados concretos a exigência, não é, de uma constante focalização da família na palavra para seus filhos. O cuidado de Deus é tremendo para conosco. O que Deus nos ensina, como aqui agora, nessa noite, é para ver a nossa família feliz. Seria um absurdo eu fazer uma pergunta, que claro que a resposta é negativa. Quem quer ver um filho morto? Mas eu preciso compartilhar isso. Eu vou responder por todos vocês, ninguém. E vou responder por mim, não quero. Mas tem uma coisa importante, as regras de Deus é quem dá vida.
Por que vocês estão vendo essa juventude se acabando aí fora? Falta de regras, falta de obediência, e muitos deles responsáveis aos seus pais. Está vendo? Para a gente refletir, nossos filhos têm que estar na igreja, têm que estar estudando a Bíblia em casa, orando. E nós somos responsáveis. Deus está falando para nós. Eu creio que vocês estão entendendo. Então, meus amados, já despertamos a respeito da nossa responsabilidade com a família. É preciso a gente aplicar as regras do amor, da paz, da vida eterna, da felicidade. São as regras de Deus. É a palavra de Deus. Onde para nós herdarmos essa felicidade, essa paz, essa eternidade com Deus, é preciso ser cumprida. É colocar no centro da nossa casa. Agora precisa começar de nós. Os pais têm que ser o exemplo para ir contagiando os seus filhos, para ir levando aos seus filhos aquilo que Deus tem de felicidade, paz, amor e vida eterna. Amém? Vamos orar? Se quiserem mais um pouquinho, ainda tem somente 66 livros aqui. Dá para a gente fazer uma vigília, né, irmão Edson? Vendo? Nosso irmão Maxwell vai orar ao Senhor e nós vamos orar junto com ele. Sim, meu Pai. Te agradecemos, sim, pelo Teu Espírito Santo presente conosco, nos exortando, nos animando, nos fortalecendo, Deus, pela Tua palavra, na família, Senhor, no lar. Nos dar, ó Deus, que o Teu Espírito faça nós remoermos nesta noite a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque nós acreditamos num Deus vivo em nossas vidas. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sempre derramado sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja viva, santa, gloriosa, vencedora do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja santa, viva e gloriosa do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados. Deus o abençoe.